Depois de muitos aparecimentos e também muitas perdas em meio ao povo do vilarejo, o capitão Duramel reuniu e organizou um pequeno grupo de voluntários, que até onde se sabe através de registros existentes, foram formados por 17 caçadores, montados a cavalo. Também mais de 40 mosquetes, que já se encontravam carregados e prontos para ser usados, e uma grande quantidade de cães de caça. Infelizmente, com tal mobilização entre os caçadores, todos os lobos que foram encontrados pelo caminho e viviam na região acabaram sendo abatidos. Segundo as contas, mais de 200 animais foram mortos, mas nenhum deles se parecia com a elusiva besta de Givaudan. Em pontos estratégicos, também foram colocadas armadilhas. Deixaram ovelhas em lugar de fácil acesso, vigiado noite e dia. O desejo de abater a criatura era tão grande que levou alguns caçadores até mesmo a se vestirem com roupas de mulheres, para tentar atrair a fera. Mas nenhuma dessas estratégias teve êxito. Foi então que no mês de novembro, o grupo de caçadores formado por Duramel avistou a fera e passaram a persegui-la pela floresta, mas a perderam em uma área onde os cavalos não conseguiram adentrar. Devido à dificuldade que os cavalos tinham para adentrar a tal parte da mata, os caçadores decidiram continuar o caminho a pé, e depois de se encontrar com a enorme criatura em uma clareira, dispararam contra ela. Supostamente a alvejaram repetidas vezes, e mesmo depois que a fera recebeu uma grande saraivada de balas, a criatura conseguiu escapar para dentro do bosque. Os caçadores, acreditando que o animal não poderia sobreviver a todos os ferimentos, retornaram a Givaudan, onde foram recebidos como heróis. Muitos dias se passaram, sem ouvir nenhuma notícia de avistamento ou rumores de ataques da fera. Foi então que no mês de dezembro, bem próximo do Natal, o vilarejo recebeu a infeliz notícia que uma mulher se encontrava desaparecida há alguns dias. Um grupo de busca foi formado entre os homens do vilarejo, e depois de adentrarem a mata, acabaram encontrando o que sobrou do seu corpo, terrivelmente mutilado em uma ravina. E com isso, os moradores cogitavam entre si que o pesadelo não tinha acabado. A credibilidade do capitão Duramel caiu por terra, e ele foi destituído de sua posição, depois que um de seus homens de muita confiança quase foi linchado por uma multidão furiosa na Grande Paris. Os fatos foram recebidos como reprovação. Muitos críticos da monarquia diziam que a fera estava fazendo o rei de tolo, e que o monarca não era capaz de zelar e nem cuidar da segurança de seus súditos. Agitadores falavam que o rei não era capaz de se livrar de um simples animal selvagem. Alguns afirmavam que um nobre renegado estava por trás das mortes, mas para outros, o tal nobre seria o próprio lobo demoníaco, no qual se transformava nas noites de lua cheia. Uma grande recompensa foi prometida para quem matasse a fera e apresentasse o seu corpo, e com isso, o rei deu ordem a um emissário real para que viajasse até a região de Givaudan e que viesse a espalhar a notícia de que o caçador que eliminasse a fera receberia uma verdadeira fortuna. O rei ordenou que a fera de Givaudan tão logo fosse morta, que seus restos mortais fossem expostos em Paris, como forma de acalmar a população. O montante oferecido atraiu não somente caçadores da França, mas também homens de todas as partes da Europa, que migravam para Givaudan, ávidos pela glória e pela riqueza. A caçada durou meses, e se restavam alguns lobos naquela região, acabaram sendo abatidos. Mas nenhum deles foi reconhecido por ser a fera responsável por aquela situação. Os moradores de Givaudan estavam cansados da presença de tantos estrangeiros, remexendo os campos e invadindo suas propriedades. Alguns caçadores chegaram a apresentar carcaças e diziam que seria a suposta fera. Tentavam convencer as autoridades reais que a fera tinha sido aniquilada. Um homem apresentou a carcaça de um animal estranho, alegando que havia abatido a criatura. O mestre de caça reconheceu os restos e, depois de analisarem a criatura, chegaram à conclusão que o animal abatido era uma hiena, que aparentemente havia sido trazida do norte da África. Após a morte de duas crianças que não tinham nem 10 anos, o rei acabou ficando completamente chocado com a situação.
e com isso enviou um mensageiro até um caçador normando chamado Denival, pois esse homem tinha a reputação de ser o maior caçador de toda a França. O rei depositou em Denival as suas últimas esperanças e também lhe ofereceu um título de nobreza, caso fosse bem-sucedido na perigosa empreitada. Em fevereiro de 1765, Denival chegou até a região de Gévaudan, e com ele 5 ajudantes de sua inteira confiança, sendo um deles um homem nativo americano que ele havia encontrado em uma expedição à colônia de Manitoba. Este homem era famoso por ser um ótimo rastreador. O grupo contava ainda com um verdadeiro arsenal de 50 mosquetes militares pesados, lanças com mais de 2 metros de comprimento, bestas que disparavam setas de ferro, bombas explosivas de pólvora negra e armadilha e correntes para capturar ursos. Os homens do guarda-caça usavam armaduras negras, de couro batido, em especial o selvagem do Novo Mundo, com cabelos moicanos e pintura de guerra. Denival vestia uma armadura de couro, que possuía pontas afiadas feitas em metal. A lenda nos relata que antes de ir atrás da criatura, esse homem foi em direção à mata, e quando retornou, voltou com o que parecia ser uma loba, que se encontrava no cio. Depois de depositar o seu sangue em alguns recipientes, derramou em todo o seu traje. O fedor que exalava era repugnante, mas ele estava confiante de que isso atrairia a fera. Então os caçadores de Denival logo ganharam a companhia do jovem Jack Dennis. Dennis era um rapaz de 17 anos, que conhecia como ninguém a floresta. Depois de ter se familiarizado com os homens, Dennis explicou a todos que desejava se vingar da criatura, uma vez que ela havia matado sua irmã mais velha. O rapaz havia testemunhado o terrível ataque e também visto a fera arrastar o corpo de sua irmã já sem vida para a floresta. O rapaz foi aceito e junto com os caçadores vasculharam cada canto da floresta. Denival tinha planejado forçar a fera para que cada vez mais se aproximasse de Gévaudan a fim de fazer o abate. Tudo corria de forma que o guarda-caças planejou. A fera foi coagida para a cidade. Foi então que, no momento em que a fera se aproximou do vilarejo, a criatura acabou efetuando um terrível ataque, e infelizmente quem ficou no caminho da criatura teve sua vida ceifada. Entretanto, havia uma jovem, de nome Margarite, que estava enamorada de Jack Dennis. Tal perda o deixou furioso, e junto com os aldeões se armaram com todos os tipos de ferramentas, paus e pedras, e penetraram a floresta, seguindo o rastro do lobo. Depois de já estarem em um ponto da floresta onde nem a luz do sol conseguia transpassar os galhos das árvores, acabaram sendo atacados pela fera, que acabou dizimando homem por homem, e se não fosse a chegada de Denival e os caçadores, o jovem Jack também teria sido morto pela criatura. Diz a lenda que os cabelos do rapaz ficaram totalmente brancos, e que ele pareceu envelhecer décadas em sua aparência. Pouco depois de todos serem atacados pela criatura, e também Denival ter visto como mais de 12 pessoas foram mortas pela fera, ele acabou desistindo de continuar a caçada. Ele também entendeu que aquele ser não era apenas uma fera que buscava suas vítimas, e acabou acreditando que o ser que fazia tudo isso era um ser maligno, uma criatura que foi liberta do inferno, e que acabava matando quem cruzasse seu caminho somente pelo prazer de poder estar esquartejando a carne humana. Não há o que fazer. Teria Denival escrito ao rei se desculpando. A fera nos iludiu a entrar na floresta, a fim de atacar impunemente o vilarejo. Claramente, estamos diante de algo que desafia a razão e que age impelida pelo desejo de matar. Temo que nossa presença aqui apenas a torna mais selvagem e vingativa. Cordiais uivos a todos. Boa noite.